Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Feliz domingo, primeiro dia da semana, vamos começar muito bem. Maravilhoso. É tão gostoso começar, né, com Jesus, fazer tudo com Ele. Eu tenho falado muito sobre isso. Faça com Ele. Faça com Ele. Faça com Jesus. Se você tem falta de alguma coisa, escuta. Vá fazer com Jesus. Isso é maravilhoso. Sabe, eu ouço essas histórias. Depois que eu preguei a respeito e incentivei as pessoas que não tinham vivido algo com o Pai, e cresceram com aquela sensação de que faltava algo. E eu falei, faça com Jesus, faça com Deus. Eu já recebi tantos testemunhos maravilhosos, alguns me emocionaram muito, de gente que se levantou e parou de ficar lá remoendo o passado, a infância perdida, e falou, não. Eu vou fazer com Deus. Eu vou começar a fazer com Deus. Né? E até na minha casa eu vivi uma experiência maravilhosa, né? Que a minha nora mais velha, ela é órfã. O pai dela já faleceu, ela tinha uns 3 aninhos. E ela cresceu com esse sonho do pai ir buscá-la na escola. Até quando, né, eles casaram, quem entrou com ela foi o Osmar. E ela não teve a presença do pai. Então ela via as amiguinhas com os pais, né, os pais iam buscar na escola, e ela sonhou. E aí, quando ela ouviu essa palavra, ela lembrou, isso foi muito emocionante, ela falou, eu vou fazer com Deus. E ela me contou, e ela contou em lágrimas. Ela foi fazer um exame, e era um exame um pouco doloroso, e ali ela já teve uma atitude de que o papai dela estava ali, junto, e ela pôde perceber. E quando ela entrou no carro para retornar, né, que ela estava um pouco sensibilizada, ela percebeu aquela presença maravilhosa e ela ouviu no espírito dela, eu vim te buscar. E ela não se continha. Quando ela me contou, era uma coisa assim que ela não conseguia se conter. De tanta emoção, de tanta alegria, de tanta unção. Porque ela disse, desde aquele dia que a senhora pregou aquela mensagem, eu comecei a fazer com Deus o que eu não fiz com meu pai. Ele é o meu Pai Celestial. E essa foi uma experiência maravilhosa que ela teve, que emocionou todos nós, né? Porque ela ouviu, eu vim te buscar. E ela podia perceber o Pai Celestial Todo-Poderoso ali, que tinha ido buscá-la naquele momento que foi desafiador para ela. Então, assim, queridos, Ele é maravilhoso. Nós temos um Pai eterno. E todas as nossas carências nós podemos jogar nele. E tudo que nós não fizemos, nós podemos fazer agora. Né? Também uma mulher
me mandou um testemunho dela, e ela disse a mesma coisa: bispo, a partir daquele dia, eu comecei a fazer com Deus. Para mim, eu tinha perdido a minha infância, e não tinha mais como recuperar nada, e eu vivia uma vida amarga, até aquele dia. Porque naquele dia as vendas caíram. E eu entendi que eu não tinha que viver remoendo o passado, infância perdida, que eu podia recuperar. Que o Senhor podia viver comigo. Agora, o que aquela criança não tinha vivido com o pai. Ela disse que ela começou a chamar o Senhor para estar com ela e fazer tudo com ela. Senhor, faça comigo. Ela achava que ela não podia fazer. Ela não tinha nem força. Ela disse, eu era tão amarga que eu ficava triste quando alguém estava feliz. Eu via que eu tinha inveja. Tudo. Eu era tão negativa. Ela disse, ô bispa, tudo eu já falava não vai dar certo, não vou fazer. Eu emburrava. Mas naquele dia eu vi que eu não precisava viver daquele jeito. E que eu podia mudar a minha maneira. Eu não tinha mais que ver a vida daquele jeito. E ela disse que ela entendeu um negócio que ela nunca tinha entendido. Aquele véu foi tirado, né? E ela começou a ver a vida diferente e a fazer tudo com Deus. Ela disse que ela chama o Senhor e ela pode perceber a presença dele ali, o acolhimento dele. Ela disse que ela teve uma experiência também com o Senhor, de que ela sempre quis um abraço do pai. E o pai, assim, um homem também que com certeza deve ter vivido coisas terríveis para ser tão duro, né? E ela se sentiu, naquele dia ela estava tão sensibilizada e ela também pediu ao Senhor, Senhor, eu nunca tive um abraço do meu pai. E eu ouvi a bispa dizendo que eu posso fazer tudo com o Senhor. E eu estou aqui e eu quero fazer com o Senhor, me abraça. E ela disse que ela sentiu como que, assim, realmente, como se aqueles braços estivessem envolvendo ela. Ela sentiu abraçada, aquecida. Ela diz, bispo, eu sei que se eu contar para outra pessoa, a pessoa vai dizer que eu estou maluca. Mas eu sei que você não vai dizer que eu estou maluca. Mas Jesus me abraçou. Eu falei, é claro que ele te abraçou. Eu tenho certeza que ele te abraçou. O papai, o Abba. Sim, ele abraçou você. Com certeza eu acredito em você. Eu acredito. Como eu vi a minha nora me contar, né? Tão emocionada, ela mal conseguia falar. Ela falava e chorava. Dela ouvir e perceber ali, eu vim te buscar. Então assim, ei, deixa o passado, para de remoer. Para. Você pode fazer com Deus. Você pode viver uma grande vida. Você pode recomeçar. Você pode viver coisas tão incríveis. Tanta coisa. Você pode ter uma vida tão diferente. Sabe, eu ficaria aqui horas neste domingo maravilhoso, contando para você histórias de gente que, assim, antes não conseguiam viver uma grande vida. Tudo era um problema, tudo era pesado, tudo era difícil, reclamavam. Mas, quando deram lugar à fé, buscaram o Senhor de todo o coração. E assim, entenderam que com Ele era possível viver uma vida diferente. Elas passaram a viver. E muitas pessoas estão fazendo muitas coisas que antes, crentes, quantos crentes, bispo, eu era crente, quanto tempo de crente? E amarga, tudo difícil.
reclamando, não crendo nas coisas. E eu agora, eu tô diferente. Eu estou fazendo com Deus. Eu estou vivendo experiências com Deus, eu estou me relacionando com Deus. Eu estou tendo uma intimidade com Deus que eu não tinha. Bispo, eu converso com Ele o tempo todo. Eu falo, acredito, porque eu também. Ela diz para mim, né? São várias histórias, né? Mas eu lembro de algumas assim. Eu estou andando, eu estou falando com Deus, estou dirigindo, eu estou falando com Deus, estou o tempo inteiro falando com Deus. Eu estou falando com Deus o tempo todo. E eu posso perceber a presença dele na minha vida. É claro que sim. Porque Deus quer relacionamento. Ele quer se relacionar com seus filhos. Ele quer que você coloque ele em tudo, ele quer participar. Sim, ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer estar envolvido em tudo. E as pessoas que têm mostrado essa dependência, têm dependido do Senhor, têm feito com Ele. Estão desfrutando de uma realidade. Alguém me disse, mandou uma mensagem pelos bispos e disse assim, bispa, eu comecei a viver agora. Agora eu comecei a viver. E eu decidi descomplicar. Eu era uma pessoa complicada, que complicava tudo, agora eu simplifiquei minha vida. Eu não estou complicando mais. Eu decidi fazer o que você fala, tudo pela fé. Então, tudo que eu não gostava de fazer. Então, eu estou sorrindo pela fé, eu estou sorrindo pela fé, cumprimentando as pessoas pela fé. Eu estou abençoando as pessoas. Às vezes eu lá dentro, a minha carne não quer, mas eu me forço. Eu tenho visto diferença na minha vida. Eu tenho feito diferente. Eu era uma pessoa que complicava tudo. Não tinha, a minha vida era muito complexa e complicada, porque a minha cabeça era assim. Mas agora eu simplifiquei. Sabe, um monte de coisa. Ela foi listando lá um monte de coisas, que ela disse, eu vivia assim, encucada com as coisas, agora eu relaxei em casa mais, eu estou fazendo as coisas diferentes. Ela disse, tudo eu falava, eu não tenho tempo, não é para mim, não consigo. Ela disse, não, eu estou fazendo atividade física, eu estou me cuidando, eu estou me permitindo fazer coisas que eu não fazia antes. Eu estou buscando estar mais junto com a minha família agora. Porque antes era todo mundo estava separado. E agora não, eu estou juntando a família. Eu quero todo mundo junto. Ela disse, eu não quero mais viver aquela vida. Eu não vou voltar mais para lá. O diabo não vai ter mais esse controle sobre mim. Então, simplifica a sua vida, descomplica, entendeu? Não viva aí encucado. Não, chega de viver uma vida estressante. Chega. Agrade a Deus. Entra no descanso dEle. Em tudo dai graças. Sorria mais, abençoe mais. A Bíblia diz, sê tu uma bênção. Seja uma bênção, tome essa decisão, como muita gente tomou essa decisão. Eu decidi que por onde eu passar eu vou ser bênção. Todas as pessoas que eu encontrar eu vou impactar. Eu amo quando eu ouço isso. Eu amo. Gente que antes dizia, olha, eu era insuportável. Mas agora eu decidi, chega, eu vou mudar isso, eu não tenho que ser assim.
E eu era assim porque eu levantei meus muros. De alguma maneira, eu queria me defender. E, na verdade, não estava defendendo nada. Eu estava me ferindo mais. Não. Eu não quero mais ser assim. Gente que começou a viver diferente. E a fazer tudo que não tinha feito com Deus. Faça com Deus. Viva uma vida gloriosa. Não tema nada. Vão deixar o passado. Não se distraia com bobagens. Seja uma pessoa grata, perdoadora. Tema a Deus. Dá alívio às pessoas. Você quer liberdade? Dê liberdade às pessoas. Para de viver aí manipulando, tentando controlar todo mundo. Ei, pega seus filhos, dê um bom exemplo. Seja um exemplo para eles. Para que eles desejem ter o que você tem. E ore por eles. E deixa Deus conduzir. Porque se você ficar aí o tempo todo se metendo, você vai acabar afastando. A linguagem que grita é o exemplo. Seja um exemplo. Seja agradável, mostra Cristo para essa família. Ao invés de você ficar aí tentando mudar seu cônjuge, mostra Cristo para ele. Seja um exemplo. Entendeu? Não tente mudar ninguém. Nem você consegue mudar sem Cristo. Sem a presença do Espírito Santo. Sem a ajuda dele. Não tente mudar ninguém. Não fica cobrando mudanças das pessoas. Mude você. Dá o primeiro passo. Seja você a pessoa que vai encantar, contagiar, influenciar, abençoar. Seja você o mais forte, maduro. Dá o primeiro passo em perdoar, em renunciar. Entendeu? O que Jesus falou? Você quer me seguir? Pega a sua cruz. E negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Se nós queremos uma grande vida, renúncia vai sempre fazer parte da nossa vida. Só que quando a gente renuncia, para muita gente a gente está perdendo. Não, a gente sempre está ganhando. Nós sempre ganhamos. Planta o que você quer colher. Planta paz, planta amor, sinceridade, verdade, alívio, liberdade. Planta. Em nome de Jesus. Deixa eu ler isso aqui para você. 1 Samuel 30, o versículo 6, a última parte. Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, quando chegou na sua cidade, aqui em Ziclag, se você ler aqui, ó, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Queridos, isso aqui para mim é tão interessante, porque Davi estava prestes a assumir o trono. Prestes. Ele já estava, assim, perto de viver aquela vitória tão esperada, desejada, naquele processo, né? Um processo longo, onde Deus foi trabalhando o caráter dele, preparando para esse momento. Aí ele chega, o inimigo tinha entrado, incendiado, destruído. Se você leia esse capítulo, incendiou tudo e devastou e levou todo mundo. Inclusive as suas mulheres, seus filhos.
e dos homens, levou todo mundo. Só que o inimigo não matou ninguém. Você vê que era um teste mesmo. Porque quando nós vemos os amalequitas, eles eram terríveis. E eles terem poupado a vida desses prisioneiros, realmente foi um teste para Davi. Inicialmente, Davi seguiu na mesma linha que os homens dele. E aqueles homens se revoltaram e falaram até de apedrejá-lo. De repente, ele, além de estar vivendo aquele horror, e eu acredito que ele chorou tanto, que ele ficou tão cansado, porque ele já vinha num processo longo. Mas ele não sabia que aquele era o último grande teste da vida dele. Para assumir, né, o trono. E aí a Bíblia diz que ele se levantou e teve uma reação diferente, se fortaleceu no Senhor. Ele correu para o Senhor. Porque não tinha mesmo para onde correr, né? Naquele momento ele ficou sozinho. O inimigo levou a sua família, os homens dele agora estavam contra ele. Quer dizer, meu Deus, a cidade toda queimada, tinham levado os despojos, tudo que ele tinha, inclusive a família. Levaram tudo. Tudo. Então, sabe quando você olha para uma situação e ela parece assim, acabou, né? O que eu vou fazer? Acabou. Acabou tudo agora. Mas a Bíblia diz que ele se levantou, parou de chorar e foi se fortalecer no Senhor. Teve uma reação, foi buscar Deus, perguntou o que ele tinha que fazer, o Senhor falou, pode atacar, pode ir que você vai recuperar. E ele foi, enfrentou aquele inimigo, teve vitória. E a Bíblia faz questão de ressaltar, e Davi recuperou tudo e ainda pegou o despojo do inimigo. Então, assim, aquilo que parecia ser devastador, o fim de tudo, muito melhor. Ele viveu uma grande vitória, o inimigo foi envergonhado, ele recuperou absolutamente tudo e ainda saiu melhor. Porque ele pegou o despojo do inimigo. E ainda presenteou muita gente, foi uma festa. E você já vai ver logo Saul perde aquela guerra para os filisteus e aí tenta o suicídio e aquela história. E então chega o tempo dele assumir o trono. Mas antes ele viveu esse baque. Mas era propósito. Então, assim, eu não sei o que você está vivendo. Às vezes as coisas chegam e o diabo, naquele momento, ele se aproveita e quer mostrar tudo o contrário. Não, não vai fazer igual a todo mundo, reagir igual a todo mundo. Se fortaleça no Senhor. Se levanta. Porque enquanto ele estava fazendo o que todo mundo estava fazendo, estava só piorando. Mas quando ele se levantou e se fortaleceu no Senhor, ele teve resposta, ele enfrentou aquele problema como um general, ele venceu, ele recuperou tudo, ele saiu melhor e ele ainda viveu a concretização daquela vitória que ele vinha esperando por anos. Então, fortaleça-se no Senhor. Em nome de Jesus. Fortaleça-se no Senhor. Mais uma vez. Fortaleça-se no Senhor. Levante-se. Enfrente esse problema com a sua cabeça erguida, porque o Senhor está dizendo que você vai recuperar tudo e você ainda vai sair melhor. E após isso, você vai viver aquela vitória, aquela grande resposta, aquele milagre que você está aí, ó, num processo aguardando. Não tema.
Não se entregue às circunstâncias. Porque quando nós estamos vivendo, pode acontecer o que aconteceu com Davi. Naquele momento ele se distraiu, talvez cansado, aí chega em casa, quer encontrar a família, quer descansar, quer comer, encontrou tudo queimado, destruído, tinham levado tudo, família, patrimônio, tudo. Quer dizer, acabou tudo. Né? Não há mais o que fazer. Imagina. Não, quando você anda com Deus, não é assim, não. Quando ele se fortaleceu no Senhor, ele enfrentou aquele problema, como a gente tem que enfrentar os problemas, com a cabeça erguida, força, porque Deus é conosco, e venceu, e saiu melhor, e depois disso ainda viveu o fim daquele processo. Presta atenção, você está num processo, e ele está findando. Então, assim, não tema absolutamente nada, porque está findando. Você vai viver essa resposta tão esperada, essa vitória tão almejada, desejada, talvez chorada, esse processo longo está findando. Você está mais perto de viver aquela glória tão esperada, desejada do que você imagina. Então, fortaleça-se no Senhor, porque Ele tem vitória para você em absolutamente tudo. Alegra o coração, confia no Senhor, continue caminhando. Sim, enfrente o que for necessário, se fortalecendo em Deus e tendo a certeza que você vai recuperar tudo, vai sair melhor, o processo vai terminar e você vai para um outro tempo, uma outra fase, uma outra estação, para um outro nível. Maravilhoso! Que palavra maravilhosa, que domingo maravilhoso! Toma posse disso, Deus é com você e Ele te ama. Ele está do seu lado e você pode ter certeza que você já luta com a vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto. Continue falando, tocando, fortalecendo. Levanta ela agora. Que ela receba um fortalecimento, um ânimo, uma confiança, que ela eleve o nível dela de confiança, que ela confie no Senhor inteiramente, que ela não tema nada. O Senhor tem falado tanto para não temer. Não tema, mantenha a paz, a alegria, olhe para o alto, persevere, não tema, porque eu te ajudo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo, eu peço definições, milagres, uma glória maior, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, uma unção de conquista, de prosperidade. Eu profetizo, Senhor, a unção de riqueza sobre cada um. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço muito. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Teremos batismo, quem crer e for batizado será salvo. Então, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Em todos os nossos templos o mesmo trabalho. Conte com a gente, estamos aqui para apoiar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.